casa do Senhor, na presença de Deus. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, no livro de Jó, o capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Jó 42, do versículo 1 ao versículo de número 6. À medida em que você for encontrando, coloque-se em pé, para que juntos nós possamos ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que não é errado ler a Bíblia sentado, deitado ou em qualquer outra posição. Mas nós metodistas temos esse costume, né? De quando estamos na igreja e lemos a Bíblia, ler em pé. Então vamos ouvir o que nos diz esse texto da palavra de Deus. Jó 42, dos versículos 1 a 6, cujo título é A Confissão de Jó. A palavra do Senhor nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas, porém, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão significativo de podermos ouvir a tua palavra nessa noite. A tua palavra é o pão que nos alimenta, que nos dá o sustento para a caminhada. Então, nesse instante, Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus, não de um Deus morto, de um Deus vencido, de um Deus qualquer, mas do Deus dos deuses, daquele que ressuscitou ao terceiro dia e que habita nesta noite, neste lugar, pelo poder do Espírito Santo. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Deus, nós queremos receber aquela palavra que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Sustenta a nossa vida para a nossa caminhada. E humildemente, pela fé, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Se quiser permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós vamos começar falando desse texto de Jó pelo final. Jó, no versículo 6, ele diz: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todos nós conhecemos a história de Jó, quando os anjos do Senhor se apresentam, né, para falar as coisas que viam e faziam sobre a terra. Satanás, né, o anjo maligno, Satanás, ele entrou no meio daqueles anjos, ouvindo aquela conversa. Ele interrompeu e disse para Deus: me dê permissão para que eu possa tocar nesse servo que o Senhor falou aí que ele é fiel, e o Senhor vai ver que ele não é fiel. Ele desafiando Deus, achando que Deus não iria aceitar. E o texto muito me surpreende, porque, com toda a humildade, eu não sei se Deus falaria isso a respeito de todos nós, a respeito de mim, mas Deus disse assim: então pode, Satanás, pode fazer o que você quiser, só não pode tocar na alma dele. E Satanás veio e ele começou a tocar em áreas que são muito
relevantes na vida do ser humano. Jó estava, de repente, tranquilo, e chega alguém e diz assim: olha, os teus filhos estavam numa festa, e houve lá um grande acidente, e eles morreram, e as tuas filhas morreram. Quanto é duro a perda, né, irmãos e irmãs? Quantas pessoas se revoltam contra Deus na perda. Me lembro de um pastor que eu vi o seu testemunho em Juiz de Fora. Ele disse que tinha um filho de 10 anos e do nada o seu filho ficou doente. Em menos de uma semana o seu filho faleceu. E ele começou a perguntar para Deus: por que, Deus, que o Senhor levou meu filho? E o coração dele se encheu de tristeza, se encheu de depressão, e aquela luta. E quando ele foi enterrar o seu filho, e ele enterrando o seu filho, ele sentiu o Espírito Santo de Deus falar para ele assim: eu também sei o que é perder um filho. Quantas vezes a gente acha que a perda é só nossa, né? Só eu que perdi. E a gente se esquece que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por todos nós, para que nós não possamos perecer, mas para que nós possamos crer em Jesus e ter a vida eterna. Deus sabe o que é perder um filho. E aquele pastor se despertou para uma realidade que ele conhecia, que ele pregava, mas que ele tinha esquecido naquele momento da dor, naquele momento do luto, naquele momento da morte. Nós achamos que só aconteceu conosco, que Deus foi injusto, que Ele se esqueceu de nós, mas Deus também perdeu o seu único filho por amor a nós. E aquilo consolou o coração daquele pastor. E Jó foi tocado nessa área, uma área difícil, perdendo todos os seus filhos e filhas. Perdeu a sua riqueza. Quanto é difícil para as pessoas perderem um bom negócio, perderem um bom emprego, perder uma boa chance de ganhar uma bolada de dinheiro. E Jó, ele perde todos os seus recursos. Jó, ele perde a sua saúde. De repente, ele nota que começa uma coceira no seu corpo e ele está com lepra. E quando Jó, ele perde a saúde, ele também perde a credibilidade espiritual, porque a lepra no mundo de Jó, ela era símbolo do pecado. Então, certamente as pessoas olharam para ele e disseram: ele pecou. E ele não havia pecado. Mas ele perde a sua credibilidade espiritual. E as perdas na vida dele, elas vão se enumerando. E além de tudo isso, Jó ainda tem uma mulher extremamente atribulada. Ela vira para ele e diz assim: Jó, você é louco. E realmente ele parecia um louco, porque mesmo com todas as perdas dos seus filhos, da sua riqueza, da sua saúde, da sua credibilidade espiritual, a Bíblia afirma que Jó era fiel ao Senhor. Ela diz assim: por que você não abandona esse Deus? E pelo menos assim você morre em paz. E ele vira para ela e diz assim: mulher, você é louca. Nu eu vim do ventre de minha mãe, e se for necessário, nu eu voltarei para o meu Deus. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil adorar a Deus quando tudo está bem. É fácil adorar a Deus quando eu não tenho doença, quando eu não tenho perda na família. É fácil adorar a Deus quando eu tenho um bom emprego. E hoje, muitos procuram esse tipo de igreja,
Esse tipo de religião, onde ela para de sofrer, onde ela só tem bênçãos, onde ela só tem alegrias, onde ela só tem vida, onde ela só tem sucesso, mas esse tipo de igreja não é a igreja do Senhor Jesus. O próprio Jesus passou por aflições, por perdas, mas hoje está sendo pregado um evangelho barato, que tem enganado a vida de muitas pessoas, onde as pessoas, quando começam a ter algum tipo de problema, infelizmente às vezes ela acaba perdendo a fé, porque a educação religiosa, espiritual, o discipulado dela é um discipulado equivocado, que não a preparou para as aflições do mundo, para as perdas. No livro de Jó, nós aprendemos exatamente o que é um verdadeiro discipulado. E ele, ali se arrependendo no pó. Arrependimento para nós metodistas, na nossa doutrina, tem um significado muito profundo. Porque arrependimento para muitos não é arrependimento, é remorso. O que é um remorso? É quando alguém morre. Uma vez eu vi um grande patriarca, era minha ovelha em Cristo Jesus, ele faleceu, aí o seu neto chegou no ofício fúnebre, começou a chorar, a fazer aquele escândalo, e dizer: vovô, o senhor morreu, eu também quero morrer, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou te dar desgosto, vovô. O vovô foi enterrado, e ele estava lá bebendo de novo, porque ele não teve arrependimento, ele teve remorso de ter provocado tanta tristeza no coração do avô, que era um homem fiel a Deus, talvez pelas suas farras, pela sua bebida, e naquele momento ele teve um remorso. Se arrependeu? Não, porque arrependimento requer mudança de vida. E Jó, quando ele fala em arrependimento aqui, ele está falando em mudança de vida. Ele começa dizendo que ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que tudo pode. Um Deus onipotente. E que nenhum dos planos deste Deus seriam frustrados, e especificamente na sua vida. Será que quando nós estamos na luta, na prova, na perda, talvez passando por essa mesma situação semelhante a de Jó, nós também continuamos afirmando isso? Se hoje tem sido ensinado um discipulado em que nós só temos bênção, só temos vitória, será que nós estamos preparados para o dia mau, para as provações, para as lutas? Será que nós temos essa fé de um Deus que pode todas as coisas, que Jesus disse que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível? Será que nós temos a coragem também na dor, na luta, não de blasfemar, de ficar revoltado contra Deus, mas de declarar que nenhum dos planos dele serão frustrados na nossa vida? Aleluias! Isso é uma verdadeira fé, isso é um verdadeiro discipulado, quando nós confiamos a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro nas mãos de Deus. Quando nós cremos que tudo perdeu o controle, mas que Deus ainda continua no controle. E Ele declara: bem sei que tudo podes. Quem está declarando isso é um homem leproso, que perdeu os seus filhos e filhas, que tinha uma mulher atribulada, que passava por uma situação difícil, de perda espiritual, de crédito, de situação de enfermidade. A Bíblia diz que Jó
ele se coçava com cacos de telhas, e a lepra, ela provoca esse estado. Ele se enrolava na cinza, que era uma única maneira na sua época de se aliviar, em sacos, porque até mesmo a roupa que era colocada no corpo doía, e ali, ele naquela angústia, ele naquele sofrimento, ele naquela luta, ele não blasfemava, mas ele envergonhava Satanás, dizendo: bem sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus planos serão frustrados na minha vida. É esse Deus que tem também sido o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Um Deus que está sempre nos abençoando. E ele vai contando na sua confissão a Deus o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele achava de Deus. E ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. Quantas vezes a gente vê tantas coisas que não temos como explicar. A Bíblia conta a história do machado que caiu sobre as águas, e a Bíblia fala que Deus falou ao profeta para que ele estendesse o cabo do machado, que o machado iria flutuar e colar novamente naquele cabo. Ora, isso não tem explicação. Qualquer um que entende um pouquinho de física sabe que madeira, ela não tem ímã, ela não atrai ferro. Humanamente, isso é impossível. Não é possível. Você nunca vai conseguir fazer com que um machado ele flutue, né, e cole em um cabo. Mas se Deus falar, pode começar a dar glória, porque vai acontecer. Conheci um caso extremamente relevante quando era pastor em Barra Mansa, do Paulo Maurício. Paulo Maurício no hospital, já internado há alguns meses, com AIDS. Assim que surgiu a AIDS não tinha cura, não tinha elixir, não tinha nada. E o médico disse: Paulo Maurício, né, vamos deixar você no seu quarto hoje, aberto para visita, que era um domingo, e amanhã, na segunda-feira, você vai descer para o Rio de Janeiro. O médico não completou a frase, mas ele ia descer para morrer, porque não tinha cura. E a porta do quarto dele ficou aberta. Até alguns crentes que chegavam na porta não entravam, porque ele estava todo defecado, ele defecava. Ele estava há 3 meses sem levantar daquela cama, pele e osso, cheio de feridas no corpo. Ele era um travesti. E como travesti, ele tinha uma vida promíscua. E através do homossexualismo, ele contraiu o vírus HIV. E agora ele estava ali. 2 irmãs da igreja metodista iam sempre no hospital fazer visitas, mas aquele domingo elas ficaram em casa. Mas o Espírito Santo tocou no coração delas e despertou para que elas fossem ao hospital. E mesmo atrasadas, elas saíram para o centro de Barra Mansa, chegaram no hospital. Quando chegaram bem na porta de entrada, elas falaram assim: Jesus, nos mostra o quarto que tu quer nos visitar. Porque nós só temos 5 minutos. Só faltava 5 minutos para as visitas acabarem. E elas foram e entraram no quarto de Paulo Maurício. E perguntaram para ele: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Margarete. Ele era travesti. Tinha seios, todo travestido, cabelo comprido.
embora pele e osso, com AIDS, morrendo ali naquele hospital. E elas falaram: não, o seu nome não é Margarete. Qual é o nome que a sua mãe te deu quando você nasceu? E ele se lembrou da mãe, e ele então se lembrou que o seu nome era Paulo Maurício. Ele diz: meu nome é Paulo Maurício. Uma segurou na mão direita, outra segurou na mão esquerda e começaram a orar por ele. Dizer: Senhor, coloca um anjo aqui. Senhor, tem misericórdia desta vida. Ah, Senhor, salva, cura, visita esta vida com teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Aí elas falaram: terça-feira a gente volta aqui te fazer visita. A próxima visita era terça-feira. Mas na segunda ele ia descer para o Rio. Ele não falou nada, ficou quieto. Só que enquanto elas oravam, deu uma coceira no corpo dele, de cima e embaixo. Ele tinha vontade de coçar, mas não conseguia coçar, porque a mão direita estava uma segurando, a mão esquerda estava outra segurando. E aquela aflição, e elas orando, né? E elas não estavam nem aí se ele queria tirar a mão, orando, entregando ele nas mãos de Deus, e foram embora. Ele que não levantava daquela cama 3 meses, sem perceber. Ele levantou, ele se dirigiu ao banheiro, abriu o chuveiro, e a água foi caindo na cabeça dele, passando pelo corpo, aquelas perebas, aquelas feridas, aquelas cascas iam caindo, e a pele dele ia ficando mais alva do que a neve, como diz aquele cântico. De repente ele percebe que está em pé, e ele se assusta, porque ele pensa: eu já não levanto há 3 meses. E no início ele pensa assim: deve ser o espírito da minha mãe, porque ele não tinha nenhuma visão do que era o poder de Deus. Deve ser o espírito da minha mãe que está me segurando aqui. Mas ele se lembra da oração, e na oração as irmãs tinham dito: Senhor, põe um anjo e levanta ele desta cama. E ele se arrepiou todo, porque era o anjo que estava colocando ele de pé. E ele acaba de tomar o banho, se enrola num lençol limpo e chama as enfermeiras para trocar o lençol. Quando elas vêm e vê ele de pé, elas começam a chorar, porque algo estava acontecendo naquele lugar. Elas chamam os médicos vêm, dizem assim: por que você está diferente? Eu quero comida, eu quero comer. E elas arrumam a cama, ele deita, ele começa a comer, e ele começa de um dia para o outro a mudar completamente. Para resumir a história, eles fazem de novo o teste. Dá negativo. Eles não acreditam. Manda fazer a segunda vez, dá negativo. Eles não acreditam. Manda fazer a terceira vez, dá negativo. Eles não acreditam. Manda fazer a 4ª vez, dá negativo. A 5ª vez, dá negativo. A 6ª vez, dá negativo. A 7ª, dá negativo, negativo, negativo. Porque Deus havia curado Paulo Maurício. Isso tem explicação? Não tem. Não existe explicação. É o que Jó está dizendo aqui no texto. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não entendia. Você não vai entender quando Deus cura alguém de AIDS. Você não vai entender quando Deus cura alguém de câncer. Você não vai entender quando Deus realiza o milagre, porque milagre não tem explicação. É milagre. E Jó, sem ter o milagre da cura, mesmo leproso, ele diz: Senhor, tu fazes coisas maravilhosas que eu não entendo, que eu não conheço. E aí ele diz uma coisa maravilhosa. No versículo 4 ele diz assim: escuta-me, pois havias dito, eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aqui tem uma coisa maravilhosa que, se a gente não prestar atenção, nós não vamos entender. Preste atenção. Jó diz: eu te perguntarei. E ele diz: e tu me ensinarás. Repare, ele não diz: e tu
me responderás. Mas ele diz, e tu me ensinarás. O que significa isso? Por que ele não diz, tu me responderás, e ele diz, tu me ensinarás? Porque as respostas de Deus não são respostas, são ensinos de Deus para a minha, para a sua e para a nossa vida. É Deus querendo te ensinar algo profundo que você talvez antes não via e não conhecia. E ele fala, esse é o meu Deus. É um Deus que eu pergunto, mas ele não responde. Ele me ensina. O nosso Deus, ele não nos responde, ele nos ensina. Ele sempre está nos ensinando algo. Às vezes você acha que Deus está em silêncio. Tem até um louvor que diz, né? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas ele não está sem responder. Ele já está te ensinando alguma coisa. E a pergunta deveria ser, eu tenho aprendido com o meu Deus através das minhas experiências? Deus está sempre nos ensinando. Se estamos tendo perdas, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Se passamos por doença, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele tem métodos de ensino diferentes dos nossos. A própria Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas a pergunta é por que Ele está permitindo? O que Ele quer me ensinar com esta situação? Com esta enfermidade, com esta perda, com esta situação que eu estou enfrentando. E aí ele diz algo maravilhoso logo a seguir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há uma outra tradução que inspirou o poeta a fazer uma linda música que diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Uma coisa é conhecer a Deus de ouvir falar. E outra coisa é conhecer a Deus de com Ele andar. Quantas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar? Você chegar numa penitenciária, naquela ala onde estão os piores bandidos, sequestradores, matadores, cruéis, e perguntar, você crê em Deus? Certamente você vai ouvir, eu creio, eu creio, eu creio. Mas esse crer dele é de ouvir falar, porque não trouxe a ele experiência nenhuma para livrá-lo daquela prisão. Conhecer a Deus de ouvir falar é o que a maioria das pessoas tem como conhecimento, mas é um conhecimento que para nada serve. Mas conhecer a Deus, de com Ele andar, é ver, é perceber, é crer a cada dia no seu agir sobre a nossa vida. Gosto muito de um cântico que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque essa é a fé verdadeira de conhecer a Deus, de com Ele andar. Não é uma fé superficial. Não é uma fé que só me traz vantagens. Mas é uma fé onde eu entreguei o meu coração, a minha vida, nas mãos de Deus. E Ele diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas eu te conheço agora de andar contigo, de andar com Deus. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos e irmãs? A gente saber
que Deus está andando conosco e que nós estamos andando com Deus. Havia um texto antigo que eu conheci há mais de 40 anos atrás, tem 44 anos que vai fazer que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, na Igreja Metodista em Anta. Eu sou antense, né? Esse texto dizia que um homem, ele começa a ver cenas da sua vida, e as cenas são representadas por pares de pegadas na areia. E ele nota que nos momentos alegres, felizes, nos momentos de festa, de alegria, havia 2 pares de pegadas na areia. E ele pergunta para Deus o que significava aqueles 2 pares de pegada. E Deus diz: meu filho, é porque eu estou andando contigo, eu estou andando ao teu lado. E ele fica muito feliz em ver, né, os passos dele e os passos de Deus do seu lado. Mas ele começa a perceber, e de repente começa os momentos difíceis da sua vida, os momentos de enfermidade, os momentos de perda na família, os momentos de perda de emprego, de derrota, de fracasso. E ele percebe que havia nesses momentos apenas um par de pegadas na areia. E ele vira para Deus e diz assim: Senhor, não é verdade o que o Senhor me disse. Ah lá, nos momentos difíceis, apenas há um par de pegadas, eu estou sozinho. E Deus diz: não, você não está sozinho. Ele diz: como não, Deus? Tem apenas um par de pegada. E Deus vira para ele e diz assim: e esse par não é seu, é meu. Porque nesses momentos eu te carreguei no colo, porque senão você não passaria por eles. Andar com Deus é como esta passagem. É ter certeza que no momento do dia mau, na dificuldade, na enfermidade, Deus vai me carregar, Deus vai te carregar no colo. Porque se não for Ele, você não vai passar por esses momentos. Quantas pessoas por menos abandonam a igreja, abandonam Jesus, abandonam a fé, blasfemam. Mas aqueles que têm a sua vida entregue a Deus, como Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço de contigo andar. Tenha certeza que Deus está carregando você no colo, nesses momentos difíceis, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que te ama, é um Deus que me ama, é um Deus que nos ama. E nesse texto, então, nós aprendemos o que é um verdadeiro discipulado, o que é um verdadeiro ensino de Deus para a nossa vida, de uma fé consolidada num Deus que tudo pode, de um coração que pode se abrir para o seu Deus, que pode confessar a sua vida, confessar as suas lutas para Deus. Confissão, algo tão importante nas liturgias do nosso culto. Confissão. Há um texto na Bíblia que diz: Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? E o próprio texto responde: quem tem as mãos limpas e um coração puro. Mas para ter a mão limpa e o coração puro, é necessário eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A mesma Bíblia afirma: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. A mesma Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então nós temos um Deus
que nós podemos abrir o nosso coração, e nós podemos falar a verdade para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E não ser como aquele fariseu, diz assim: não, quem pecou não foi eu não, quem pecou foi o pastor, quem pecou foi o bispo, quem pecou foi o irmão fulano de tal. Quantas vezes a gente quer tirar, né, a culpa do nosso lado e jogar no outro? Quem pecou foi a minha mulher. Quando Deus pergunta para Adão: você comeu a fruta? Ele diz: foi a Eva. Foi a Eva. O pecado, ele tem essa característica, lá no pecado original. Mas ele comeu porque quis. A Eva não mandou ele abrir a boca e dizer assim: come, miserável, essa maçã, come! Não, ele comeu porque quis. Eu peco porque eu quero. Você peca porque você quer. Então, na hora de confessar, seja humilde. Reconheça o seu erro. Faça como o publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Deixa de ser arrogante. Deixa de dizer: eu não sou como os demais. Eu jejuo 3 vezes por dia. Eu devolvo o dízimo de tudo. Tem gente que não gosta de dizimar e nem de orar e fala assim: é por isso que eu não oro, nem jejuo e nem devolvo o dízimo. Está errado do mesmo jeito. Porque nesse texto não está querendo dizer que o jejum é errado, muito menos que devolver o dízimo é errado, mas está querendo dizer que nós devemos fazer estas coisas, disse Jesus, não é o bispo Roberto, sem ocultar aquelas. Sinceridade. Foi o que fez o publicano. E ele achou graça e ele achou misericórdia perante Deus. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus afirma que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Já se renovaram nessa manhã. Bispo, passou, mas daqui a algumas horas, ninguém vai impedir um novo amanhecer, uma nova manifestação da misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, aleluias. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre aqueles que se colocam como aquele publicano, humildemente na presença de Deus. E para encerrar, o que aconteceu com Jó? Está lá no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele não orava por ele, ele tinha motivo suficiente para orar por ele, para orar pela mulher dele, para orar pela cura dele. Mas ele não orava por ele. Porque o cristão não é egoísta, o cristão pensa no outro. Me lembro do pastor Oscar, um pastor que eu tive a felicidade de ser seu bispo. Paciente terminal, fui visitá-lo alguns dias antes dele falecer, e ele ali padecendo na cama. A esposa disse: o bispo está aqui, veio te visitar. E ele, com pouco fôlego ainda de vida, disse: ô bispo Roberto, que bom que o senhor está aqui. E ele vira e diz assim: e a irmã Marta, como está? Ele pensou na minha esposa, ele não pensou nele. Jó não pensou nele, pensou nos amigos dele. Essa é a oração da intercessão, onde nós poderíamos pedir 1001 coisa por nossas vidas que carecemos, mas erguemos a nossa voz para pedir pelo outro. E o que acontece? O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Quando nós agimos assim, é aonde o milagre acontece na nossa vida. Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou a sua sorte.
Não vamos ser egoístas. Não vamos pensar em nós mesmos. Nós vamos pensar no outro. Vamos pensar naquele, naquela que precisa muito das nossas orações, do nosso clamor, da nossa intercessão, para que Deus esteja alcançando essas vidas e, consequentemente, também nos abençoando nas nossas necessidades. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém?